principalmente sobre esse tema, viu? Porque depois de todas as festas de fim de ano, reuniões da família, sempre dá aquele rique-fife todo, né? Sempre tem aquela comparação em relação à vida do outro, seja no pessoal, seja no profissional, no emocional. E no final e início desse ano aí, esse sentimento meio que se intensifica mais e mais, né? Justamente porque é o momento de fazer aquele balanço, pessoal, que geralmente a gente faz, né, Bruna? Pois é, mas até que ponto se comparar com o outro pode ser positivo? Qual o limite da comparação e também o lado negativo disso? Vamos entender melhor agora? Entre nós. Para falar sobre esse assunto, comparação, né? A gente recebe aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a psicóloga Laís Carvalho. Seja bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde! Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Que bom, né? E aí a gente reforça que a turma de casa pode e deve participar, né? Não, Fábio? Se você tem alguma dúvida ou relato, né? Como é que é a sua questão aí sobre comparações? Você costuma se comparar com outras pessoas, no seu meio familiar, nas suas amizades, né? Aspectos profissionais, pessoais. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Manda mensagem aí, traz esse relato pra gente no Correio da Tarde, no Zap do Correio da Tarde. Tá aí no rodapé da sua tela, 991050400 e pelo nosso Instagram também. Lá tem interação, @Correio TV. Pois é, a gente já começa perguntando, por que nesse período a gente costuma comparar mais o nosso sucesso, o nosso fracasso com a vida dos outros? Por quê? Ai, gente. Primeiro a gente precisa entender o que é a comparação. Porque a gente pensa que a comparação é opcional e, na verdade, não. A comparação é um mecanismo de sobrevivência. Nós, lá, nosso cérebro primitivo, que não morreu, está aqui dentro da gente, só mudou o contexto. Ele faz essa movimentação de comparação porque ele precisa entender se ele está adequado para o meio, se ele está seguro. Então, o cérebro da gente faz a comparação para entender, eu estou seguro? Eu estou bem adequado ao meio? Porque antes a gente precisava fazer essa leitura para entender se era preciso ajustar determinados comportamentos para pertencer e sobreviver a este grupo. Só que antigamente, e lá atrás mesmo, quando vivíamos a realidade de caçador-coletor, nós precisávamos desse grupo para a sobrevivência. Hoje, o nosso cérebro não mudou, mas o contexto é outro. Isso significa que antes, quando a gente se comparava a um grupo de 30, 40 pessoas, existia ali uma coisa mais limitada. Mas hoje não. Hoje a gente se compara a milhares de pessoas que recortam fragmentos de suas vidas e entregam para nós como informação o tempo inteiro. Então, sim, estamos mais vulneráveis à comparação. Mas a comparação não pode deixar de existir porque ela é uma ferramenta de sobrevivência. Tá vendo aí? E eu acredito que num primeiro momento, né, esse assunto gera muita reflexão mesmo, uma autorreflexão. E no primeiro momento, eu acho que muita gente vai dizer assim, não, eu não me comparo com ninguém de jeito nenhum, a minha vida só basta. Mas porque eu acredito que muitas pessoas pensam na comparação com inveja, né, Laís? Sim. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas isso é uma coisa engraçada e eu gosto sempre de falar que comparação, inveja e emoções que a gente entende como feias, ruins, né? não é? Tipo assim, eu não quero ter inveja do fulano. Inveja é bom, gente, se ela for usada de uma maneira legal. Todas as emoções, elas trazem para nós informações do ambiente. A inveja, por exemplo, também traz. Então, pode existir alguma inveja na comparação? Claro! A gente até brincou, fizemos um programa sobre inveja, se eu não me engano. Sim. E aí eu falando assim, nossa, eu acordei e vi que a Bruna foi lá correr seus muitos quilômetros. Ai, que vontade de fazer algo parecido. Às vezes essa vontade pode ser essa inveja disfarçada, porque nem sempre essa inveja precisa ser direcionada para desejar que o outro não faça. Exatamente, esse é o ponto. A inveja é um farol e se a gente souber usar isso, a gente pode levar a nossa vida para lugares que a gente deseja muito. Se isso me faz pensar que minha vida não está muito legal, eu não estou cuidando da minha saúde, daqui a pouco o Bruno pode ser, então, alguém que me faz pensar que eu gostaria daquilo na minha vida, por que não usar isso em benefício próprio? Então, primeiro a gente precisa deixar de lado a ideia dessa coisa feia, que é sentir é humano. Então, a comparação também é humana e se a gente olhar para isso de uma maneira muito mais natural, talvez seja mais tranquilo. Por que eu estou me comparando, com quem e por quê? Para qual finalidade, qual que é a função disso? Se eu consigo me responder, o que eu posso fazer
né, com isso, eu posso usar como um gás ali a mais para que eu possa chegar no lugar que eu de fato desejo. Ao favor, né? Amei. Olha, tá dizendo. Muito legal. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso zap do Corrida à Tarde, que o povo tá mandando mensagem já. Joga na tela, vai, por favor. Olha só, presta atenção. Muitos adultos comparam uma criança com a outra. Isso termina gerando aí um trauma na cabeça da criança quando ela cresce, principalmente quando essa comparação é com primos e primas, essa história de rivalidade infantil. Eita, porque fulano já sabe ler. Ai, sim. O ciclano não Fala sabe. direitinho. Fala direitinho. É mais sociável, né? É uma sim. comparação. É um desserviço. Isso, olha aí, tá vendo? Eu não gosto disso, Gente, não. não é legal. Porque, veja bem, é importante que a gente saiba que nós iremos nos comparar com os nossos pares. Tudo bem até aí. Que a gente pode usar isso como uma coisa boa para o nosso desenvolvimento. Porém, quando alguém faz uma comparação, na verdade, o que essa pessoa está fazendo é um julgamento. Então, olha, eu acho que a sua camisa é mais bonita do que ela, então estou julgando que você está feio e ela está bonita. Lá na cabeça da criança, que está em desenvolvimento, e, gente, cabeça de criança em desenvolvimento, ela está susceptível, né? Porque a criança está entendendo quem ela é. E ela está entendendo também o que as crenças que as pessoas que estão ao lado dela têm sobre ela, diz sobre quem ela é. Então, veja, se eu tô aqui fazendo o meu trabalho, tentando ler, e daí minha prima tá lendo, daí minha tia fala assim, a fulana lê mais rápido que você. Gente, é adulto, né? Vamos lembrar, adultos não fazem Não é legal. isso, né? Não é bacana, porque a criança, ela tem o próprio tempo dela. E a comparação, ela é muito desigual quando ela acontece com a régua do outro. Então, vamos pensar que essa comparação ruim é como seguir o GPS de um mapa que não é meu. Eu vou me perder, eu vou errar o caminho e vou achar que o problema sou eu. E não é. Olha aí. Então, quando a gente compara uma criança com a outra, a gente está dizendo para aquela criança ali que o mapa dela era o do outro, e não é. Verdade. Então, respeitar a individualidade é um ato de afeto e cuidado com a criança. São 15 anos trabalhando com família e eu digo para vocês como isso é doloroso e tóxico, de fato, para o desenvolvimento saudável dessa autoestima. Justo, né? Tá vendo? São muitos pilares dessa comparação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto por aqui. Já vai seguindo Laís nas redes sociais, é @soulaísc, e também compartilhando a sua experiência, o seu relato conosco através do @Correio TV e do nosso WhatsApp também, o 991050400.